Quem está com a sua Bíblia aí? Coloque ela perto do coração, vamos fazer nossa confissão. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Meu coração está aberto, minha mente está receptível para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos vindo de um período de muita conquista, muitas festas. Nós tivemos 2 encontros, os encontros das mulheres, o encontro das mulheres, depois na outra semana o encontro dos homens, e logo depois também nós tivemos a nossa festa de aniversário, semana passada. No sábado nós tivemos lá no Teatro Prosa com toda a igreja, no domingo aqui com o James, sul-africano, tanto de manhã como à noite, e hoje é esse dia de festa, o qual tivemos o batismo, a aclamação, um delicioso almoço, todos juntos, e nós sabemos que a igreja tem conquistado vidas, e com isso se levanta também a fúria do inferno, amém? Porque ele não quer perder o território que antes lhe pertencia. Então, uma das armas que nós temos como igreja para continuar crescendo num avivamento, continuar crescendo como célula, continuar crescendo como liderança, é a oração. Diga comigo, oração. Então, eu quero pregar sobre o tema Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E eu gostaria de orar mais uma vez. Querido Espírito Santo, és bem-vindo mais uma vez e agora a abrir a revelação da Tua palavra ao nosso coração, aquilo que a mente apenas pode conceber, que o Teu Espírito leve para o nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para receber a revelação, o rema da Tua palavra, e que possamos sair daqui pessoas sedentas pela oração, compromissadas com oração. Em nome de Jesus é a minha oração nessa noite. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1. É o terceiro livro do Novo Testamento, é o terceiro evangelho. E o tema da mensagem, você lembra qual que é? Ensina-nos a orar. Esse é o anseio, é o pedido do discípulo de Jesus. É o nosso anseio também nessa noite. Ensina-nos a orar. Lucas 11, 1 diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Também eu gostaria de ler Marcos, é o livro anterior a esse, no primeiro capítulo 1, versículo 32 e 35. E você que está começando a caminhada cristã, começa pelos evangelhos. Eu recomendo Marcos, porque Marcos já começa com ação, Diferente de Lucas, que dá toda uma introdução do nascimento tanto de João, como todo o processo do nascimento de Jesus, Marcos ele já entra na hora do rush, Jesus fazendo milagre e as coisas já acontecendo. Então no primeiro capítulo já temos essa cena aqui, Jesus ele já é conhecido, na onde ele vai, ele para a cidade, ele está fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e é assim que o versículo 32 começa. Marcos 1,32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Quantos da cidade? E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada,
saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha que cena interessante aqui. No final da tarde, provavelmente Jesus chegou naquela cidade já no final da tarde, porque o sol estava se pondo, o pessoal já estava acabando as suas atividades do campo, seus trabalhos, e eles foram todos ao encontro de Jesus. Jesus já era conhecido como um profeta famoso que operava sinais, prodígios e maravilhas. Então imagina como era a agenda de Jesus. E ali diz que ele atendeu toda a cidade. Então provavelmente ele já foi dormir tarde. Sim ou não? E como que ele devia estar? Cansado. Mas logo depois que relata toda essa atividade de Jesus, fala alta madrugada. Jesus se levantou, foi para um lugar deserto e orava. Nesses dois textos que nós lemos, nós vemos a vida ativa de Jesus de oração. No primeiro momento, nós vemos os discípulos querendo aprender a orar porque viam Jesus fazer o tempo todo. Jesus, ensina-nos também a orar, nós queremos aprender. João ensinou os discípulos dele, nós queremos aprender. E aí Jesus dá a oração do Pai Nosso. Não como algo para ficarem repetindo, mas como um princípio, um esboço, que mais tarde nós podemos discorrer um pouco sobre isso. Mas o importante é que Jesus tinha uma vida ativa de oração. E apesar dele ser o Filho de Deus, revestido de poder, operando sinais, prodígios e maravilhas, ele ainda tinha tempo, mesmo depois de um dia tão cansativo, tempo para acordar cedo e buscar a face de Deus. E aí eu pergunto para você, se era importante para Jesus, será que é importante para nós? Então diga comigo, se era importante para Jesus, é importante para nós. Muito importante, obrigado, irmão. Se Jesus, sendo o Filho de Deus ungido, por que ele precisava orar? Porque enquanto aqui na terra ele estava limitado a um corpo de homem. Ele se esvaziou da sua glória como Deus, assumiu a figura humana, e aqui tudo que ele atuava no poder do Espírito Santo. Lembre que Jesus não tem relatos, nenhum milagre dele, até o Espírito Santo descer sobre ele. A partir de então ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar libertação ao cativo. Então, era o Espírito Santo que o capacitava. E ele sabia dessa importância de como homem, a conexão constante com o Pai. Então, nós vemos aí a importância da oração na vida de Jesus. Agora eu pergunto para você, um questionamento para você refletir comigo. Deus tem todo o poder, você concorda comigo? Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Se Deus tem todo o poder, Ele pode fazer o que quiser, a hora que Ele quiser, os seus planos não podem ser frustrados, por que eu tenho que orar? Por que eu preciso orar? Porque se Deus quiser fazer algo, Ele não precisa que eu ore. Ele tem todo o poder. Então eu queria esclarecer esse princípio de que Deus ele tem todo o poder, mas Ele não faz nada que vai contra a sua própria palavra. Quando Deus estabelece uma lei, e quando Ele estabelece uma ordem, Ele não vai contra a sua própria lei e a sua própria ordem. Então, qual é a lei aqui estabelecida sobre a oração? Primeiro vamos entender sobre a terra. Salmo 115, versículo 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a a Ele, aos filhos dos homens. Aqui o salmista, Salmo 115, 16, está dizendo o seguinte, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos homens. Ainda que o Senhor tenha criado todas as coisas e tudo que tem nessa terra, o ouro, a prata, o gado, tudo pertence ao Senhor, Ele passou a escritura por um período de tempo para as mãos dos homens. E quando que Ele entregou essa escritura? Porque quando você ganha uma terra, ou você compra uma terra, ela só é sua quando é feita a escritura e te entregue, né? Quando foi dada essa escritura para o homem? Está lá, agora você pode abrir Gênesis 1, 28, primeiro livro da Bíblia, está fácil de achar, no primeiro capítulo. Gênesis 1, 28.
Aqui nós temos um momento no qual Jesus está entregando a escritura da terra, está abençoando o homem, passando para ele a autoridade sobre a terra, a legalidade de atuar na terra. Veja aí o texto. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. O que o Senhor Deus estava falando para o homem? Olha, eu os abençoo para que vocês multipliquem, encham a terra e tenham domínio sobre ela, e tenham domínio sobre tudo que está sobre a terra, sobre as aves, sobre os peixes, sobre todo animal que existe sobre a terra. Esse é o momento no qual Deus está entregando para o homem a legalidade de atuar na terra. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso, mas eu gostaria que a partir de agora, quando você estiver estudando a Bíblia, você observe que todas as vezes que Deus atuou na terra, Ele atuou através do homem, por causa dessa lei que Ele estabeleceu. A terra Ele deu ao homem, então a legalidade para atuar sobre a terra estava sobre o homem. Então, por exemplo, quando Deus quis estabelecer um juízo sobre a terra, Ele levantou um homem chamado Noé, o qual através dele exerceu juízo sobre toda a terra. Quando Deus quis abençoar uma nação, levantar uma nação e abençoar através desse homem todas as famílias da terra, Ele levanta um homem chamado Abraão. Quando Deus quis libertar o seu povo do Egito, Ele não podia ter libertado o seu povo de outra maneira, mas Ele levantou um homem. E assim você vai ver em toda a história da Bíblia, Deus, quando Ele vai atuar, Ele levanta um homem. Um dos casos interessantes que a gente vê na Bíblia é o caso de Gideão. O povo de Israel estava debaixo do domínio de povos vizinhos, e o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. E aí Gideão olha para o lado e não vê ninguém e fala assim: não, onde está o homem valente? E ele falou assim: é você, e eu vou te usar para libertar o meu povo. Aí ele falou para ele: você não está entendendo, você procurou a pessoa errada. Do povo de Israel, o povo de Israel tem 12 tribos. Das tribos de Israel, a minha tribo é a menor. Como se não bastasse, a minha tribo é dividida em várias famílias. Da minha tribo, a minha família é a menor. E da minha família, eu sou o menor, ou seja, eu sou o Zé Ninguém. Mas Deus levantou Gideão, por quê? Porque Ele não queria alguém poderoso. Ele queria mostrar que quem liberta é Ele. Ou Ele estava falando o seguinte: é você mesmo. Por quê? Porque todos o reconhecerão que fui eu quem fiz. E quando Gideão é levantado e ele consegue arrebanhar lá 20 e tantos mil homens, o S aí ficou meio errado, mas tudo bem. O Senhor achou que era muito. No final ele foi fazendo provas até que ficou quantos homens? Ficou famosa a história de Gideão, que ganhou uma batalha, venceu um exército com quantos homens? 300 homens. Um exército de milhares de homens, ele venceu com 300 homens. O que eu estou dizendo com isso? Que Deus tem todo o poder, mas nós temos a legalidade. Deus pode fazer sinais, prodígios e maravilhas sobre a terra, mas Ele usa o homem. E é claro que depois da vinda de Jesus, e a Bíblia fala que agora Ele tem autoridade nos céus e na terra, mas Ele dá essa autoridade agora à sua igreja, e agora Deus atua através da sua igreja. Então é a sua igreja que foi liberada para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, curar enfermos, é através da sua igreja. Ele diz: em meu nome vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então a legalidade para atuar na terra está sobre o homem, mas o poder está na mão do Senhor. Então, o que tem a ver tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a oração é essa chave da autoridade, do poder de Deus com a legalidade do homem. Quando nós oramos, nós estamos dando, através da nossa legalidade, nós estamos liberando o poder de Deus para agir sobre a terra. Prova disso você vai ver a igreja primitiva, como a pastora falou, a igreja de Atos dos Apóstolos, chamamos de igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja que nasceu ali.
Era uma igreja que orava incessantemente. Era uma igreja de oração. Porém, vai se passando os anos e a igreja vai esfriando e se levantou uma grande perseguição contra a igreja e foram presos 2 dos principais apóstolos, que foi Tiago e Pedro. Mas a igreja talvez não estava orando tão fervorosamente, talvez elas pensaram, pô gente, é Pedro e Tiago, né? Não vai acontecer nada com eles. Afinal de contas, é Pedro e Tiago. Eles são os caras, são os nomes da igreja. Deus não vai deixar acontecer nada. E aí, de repente, Tiago é passado ao fio da espada. Aí a igreja acorda. E aí a igreja então começa a orar. E a Bíblia diz que agora então há uma oração incessante da igreja primitiva. E eles se reúnem em um relógio de oração e eles estão orando 24 horas por dia. E acontece uma das coisas mais impressionantes da Bíblia. Algo sobrenatural que é para inspirar filmes de Hollywood. Sobre homem invisível e portão eletrônico, né? O que acontece? Pedro agora ele está preso, ele está acorrentado, ele está com uma escolta de guardas, porque ele era o principal nome de uma seita, como ele chamava, o caminho, de milhares de pessoas. Então eles sabiam da proteção que era necessária para guardar o apóstolo Pedro. Então havia toda uma proteção. Imagina o chefe do PCC. A proteção que precisa ter. Então, eles tinham toda uma proteção para que ninguém raptasse Pedro. Mas, de repente, a igreja está orando. E a igreja está orando. E aí, de repente, um anjo aparece na cela de Pedro. E Pedro, queridos, isso é paz. Definição de paz é tranquilidade em meio à tempestade. Ele sabia que estava no corredor da morte, no outro dia iam levar ele para ser também passado ao fio da espada, e ele está dormindo, tranquilo. E aí o anjo bate no ombro dele e fala, Pedro, pega a sua roupa. E aí as cadeias caem, ele é liberado e fala, me segue. E ele está achando que ele está dormindo ainda. Fala, que sonho gostoso, né? O anjo aparecendo aqui, deve ser já a condução para o céu, né? Amanhã eu vou ser levado para o céu, então já estou enxergando como é que vai ser. E aí ele vai seguindo o anjo. E aí que eu falo, por que dá para inspirar um filme de Hollywood? Porque ninguém enxerga o homem. Ele está cheio de guarda ao redor, guarda na porta, e ele começa a passar pelos guardas e ninguém está vendo. E eles estão acordados. Então ele se torna um homem invisível. Como se não bastasse, as portas começam a se abrir automaticamente. E uma porta atrás da outra, até que ele sai para fora da prisão, do presídio, do calabouço. E agora, quando ele está do lado de fora, o anjo se afasta dele. E aí ele cai em si e falou, eu não estava dormindo? O que está acontecendo aqui é verdade, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. E aí então ele vai para a casa onde estavam orando. O que é isso, queridos? É o todo poder de Deus atuando em parceria com a legalidade do homem. Por isso é importante a igreja orar. A solução do Brasil, a solução da nação, a solução do nosso bairro, não está na política, não está em nenhuma instituição, está no poder da igreja que ora. Uma igreja que ora muda toda e qualquer circunstância de qualquer lugar. Só 2 acreditaram e falaram amém. A igreja que ora é capaz de mudar toda e qualquer situação. O povo que crê, o povo da fé. Amém? Então, nós temos aí esse princípio estabelecido. Deus tem todo o poder, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. É até por isso que Jesus tem que nascer como homem. Para realizar a obra de Deus, de redenção do homem, ele precisa vir como homem. E por isso Deus atua hoje através da oração do homem, da sua igreja. Ensina-nos a orar. Vou ler agora, repetindo, só reforçando o que nós estamos falando. Deus deu domínio sobre a terra para o homem e ele atua na terra sempre através do homem. Oramos então, porque temos legalidade sobre a terra e Deus tem todo o poder. Posso dizer então que a oração é a parceria entre o poder de Deus e a legalidade do homem. Posso ouvir um amém? Amém.
E se isso é muito novo para você, começa a analisar as Escrituras nesse ponto de vista e você vai observar que sempre é assim. Por isso que Paulo falava, orai sem cessar, a igreja sempre era convocada a orar, e nós vemos sempre o povo orando para que venha o reino de Deus. Jesus, ele ensina a orar o quê? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sempre chamando o reino de Deus para ser estabelecido aqui na terra. Agora, um outro princípio. Primeiro nós vimos o princípio da legalidade. O segundo princípio é o princípio da oração eficaz. Para a minha oração ser eficaz, ela precisa ser bíblica. Ela precisa ir de acordo com a Bíblia. E você que está começando na fé, você pode dizer, pastor, mas eu não sei orar. Muitas pessoas falam para mim, às vezes estão já há algum tempo na igreja, falam, pastor, mas eu não consigo orar, eu não sei orar. Primeira coisa que você precisa entender é que a oração é um diálogo, é uma conversa entre um filho e seu pai. Jesus estabelece isso quando ele diz, os discípulos pedem, Jesus ensina-nos a orar, e ele começa, vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu. Para o judeu isso era um escândalo, ninguém chamava Deus de pai. Deus é Elohim, não é Elohim, Elohim, Deus Todo-Poderoso, está lá no céu. Ninguém se atrevia a chamar Deus de Pai. E agora ele fala, Pai nosso que está no céu. O que ele está estabelecendo ali? Uma conexão de intimidade. Quando nós chegamos para falar com Deus, deve ser um relacionamento de intimidade, informal. Algumas pessoas falam, não sei orar porque eu não sei orar bonito como aquela pessoa que quando ela vai orar, ela já engrossa a voz e parece que ela está diante do juiz, né? Ó Deus Todo-Poderoso, Eterno, Pai das luzes. O cara fala, rapaz, que precisa aprender esse negócio para falar com Deus. Agora eu fico pensando, meus filhos, pedindo para mim um trocado para pagar a merenda, né? Ó meu Pai, chegamos hoje diante do Senhor para fazer uma petição de uns 10 a 15 reais, para que a gente possa hoje lanchar na hora do lanche, e assim possamos estar satisfeitos de... Eu vou falar que vocês estão loucos, o que foi? Mas muitas pessoas vão assim diante de Deus, e querem ser todo formal. Quando Jesus está falando, orai, Pai nosso que está no céu. E alguém fala, mas... É o rei de toda a glória, quando você vai falar com o governador, você não se prepara, Gente, eu me prepararia para falar todo formal com o governador se ele não fosse meu pai. Se ele fosse meu pai, todo momento eu poderia ter total liberdade com ele, ok? Então Deus é o seu pai, Pai nosso que estás no céu. Então o relacionamento de oração deve ser um relacionamento de um diálogo entre um filho com o seu pai. Então esquece essa oração muito formal, deixa para os religiosos ou aqueles que gostam de falar bonito e tenha um diálogo com Deus. Ou você não sabe conversar com seu pai. Talvez alguém tenha dificuldade de conversar com o pai, mas você pode falar com o Pai Celestial, ele vai te ouvir. Amém? Então nós estamos falando agora no segundo princípio. O primeiro é da legalidade, o segundo é o princípio da oração eficaz. Pastor, mas o senhor está falando que eu tenho que ter toda a liberdade de falar como um filho com o pai, mas eu preciso também orar de maneira bíblica. É claro, porque se minha filha chegar assim, ô pai, empresta o carro para dar um rolê. Ela não foi formal, mas eu vou falar para ela, filha, eu amo você, o carro tem gasolina, eu estou com a chave do carro, mas não vou te dar, porque você não tem idade para isso. Então é contra a lei. Então você não pode orar a Deus contra a lei. Está me entendendo? Você não pode, por exemplo, pedir para o Senhor, Senhor, me abençoa para que hoje eu possa chegar e encontrar aquela pessoa e dar uma surra nela, me dá força de Sansão, que aquela pessoa me desaforou e hoje eu preciso da tua força. Você está orando contra a palavra de Deus. Então, como que você que está começando a caminhada cristã, então você vai ter uma vida ativa de oração? Salmos, diga comigo, Salmos. Nós temos 150 salmos, são 150 orações. É oração de louvor, é oração de lamento, é oração de petição, é oração de gratidão, são orações. E você pode usar todas elas para começar a desenvolver a sua vida de oração. E você vai estar orando algo bíblico, ok? Uma das orações que muitos gostam de fazer é o Salmo 23, que já está na primeira pessoa. Você já pode fazer ela do jeito que está ali.
O Senhor é o meu pastor. Você está precisando de cuidado, de proteção. Você fala, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. O Senhor faz-me deitar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Depois ele fala lá no meio, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam. Depois ele conclui dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma oração tremenda. Outros gostam de orar o Salmo 91, né? Às vezes eu chego a alguns estabelecimentos, tem uma Bíblia do tamanho do não sei o quê, não sei se é uma Bíblia para expulsar demônio, bem grande assim. E aí você chega, você dá uma olhada, geralmente está no Salmo 91. Parece que é um amuleto, né? Que vai espantar os maus espíritos daquele lugar. Salmo 91 é para ser feito como uma oração e vivida por alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, só que ele não está na primeira pessoa. Então você precisa, para fazer uma oração dela, trazer para a primeira pessoa. Lá o texto diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, direi do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você pode trazer para a primeira pessoa. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, e eu digo, o Senhor é meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aí vai, né? O pessoal gosta daquela parte, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, né? O pessoal pode ficar com dengue de um lado, 1000 do outro lado, mas um mosquito não vai me picar, eu não serei atingido. Ok, é ótimo para orar nessa fase aí de praga, né? Tudo bem. Não tem problema. Mas é uma oração que você pode trazer para a primeira pessoa. Eu quero te dar uma tarefa então para essa semana. Especialmente você que vai na célula essa semana. Se não estava programado ir para a célula, vai para a célula. Vai ser uma bênção lá. Você vai escolher um salmo amanhã para você fazer uma oração. Procura entre o salmo que vai identificar esse momento que você está vivendo e faça dele a sua oração. E aí depois na célula você vai compartilhar. Com certeza o seu salmo vai abençoar os outros irmãos. Amém? Então você fala, essa semana eu orei esse salmo diz isso, isso e isso. Amém? Tarefa para casa então. Então o segundo princípio é a oração eficaz. Para que a oração seja eficaz, ela tem que estar de acordo com o princípio bíblico. Outra coisa importante sobre a oração, terceiro princípio que eu quero estabelecer nessa noite, de 4, é a sinceridade quando você for orar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 10 a 14. Lucas 18, 10 a 14. Aqui é Jesus contando parábolas para ensinar sobre oração. E o que ele está estabelecendo? Está estabelecendo princípios de oração. E aqui ele vai fazer um paralelo entre duas pessoas que vão para o templo orar. E ele fala que uma dessas pessoas, a oração não passou do teto. Diz que ele orou de si para si mesmo. A oração não saiu do lugar. Mas o outro, a oração chegou até Deus. E ele saiu daquele lugar abençoado, justificado. Então, é muito importante entendermos qual a diferença de um e do outro. Porque o Senhor está estabelecendo um princípio para que a sua oração seja atendida. Então vamos lá, Lucas 18, 10 a 14. Acharam? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Para que você entenda melhor o que Jesus está falando, você precisa entender o que é um fariseu e o que é um publicano. Quem era o fariseu? O fariseu, se alguém dissesse assim, olha, eu sou um fariseu, você fala, esse cara é o cara, esse é crente. Porque o fariseu era a seita mais severa dos judeus. Então, se um cara falava que ele era um fariseu praticante, então esse cara era um religioso rigoroso. Ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo até da hortelã que nascia na casa dele, ele praticava todos os rituais possíveis do judaísmo, e também estabelecido ali pelos fariseus. E quem era o publicano? O publicano era considerado um traidor da nação.
Nós temos que entender que o povo de Israel naquele momento estava sendo dominado por Roma. Então Roma cobrava imposto e exercia domínio sobre Israel. E quem era um publicano? O publicano era um israelita que estava trabalhando para o romano. Então ele era considerado um traidor da nação. Ele cobrava dinheiro dos irmãos. Então ele era considerado ladrão, traidor, malfeitor. Então nós temos essas duas pessoas indo para o templo orar. O muito religioso, que sabe todo o beabá da religião e pratica, e temos um pecador. Só que o religioso não foi ouvido por Deus, e o pecador foi. Então Jesus está estabelecendo aqui um princípio muito importante sobre a oração. Vamos lá então. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem muito menos como esse publicano. Já deu uma olhadinha para o publicano ali, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Conhece crente assim ou não? Ó Deus, obrigado porque o Senhor ouve a minha oração, porque eu sou um cara que jejua, porque eu sou um cara que subo para o monte toda semana e oro, porque isso, porque aquilo, e eu não sou igual aquele irmãozinho fulano de tal ali, ó, pecador, comedor de arroz e feijão. Se vangloriando diante de Deus. Queridos, a nossa obra, a nossa justiça própria é um trapo de imundícia diante de Deus. Nós só somos aceitos por Deus por causa de Jesus. Porque Ele foi punido no meu e no seu lugar. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez. Amém? Agora olha a diferença do publicano. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus conclui: eu digo que esse homem, e não outro, quem? O publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. E aí Jesus dá a moral da história: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Como que nós chegamos diante de Deus? Com humildade de coração. Sabemos que nós chegamos diante dele por causa de Jesus e pela graça. Reconhecendo que não somos nada, mas por causa dele nós temos tudo. Eu traduzo isso, eu sempre uso, a arte de subir é saber descer. Falei isso para um irmão essa semana, né? A arte de subir é saber descer. Você quer que a sua oração chegue aos céus? Se humilhe diante de Deus. E o último princípio nessa noite, e quero dizer para vocês que nós vamos fazer uma série de mensagens sobre oração. Hoje nós estamos estabelecendo alguns princípios sobre oração. Semana que vem a pastora vai trazer uma palavra também sobre oração. O pessoal diga amém. O pessoal acha que eu que proíbo a pastora de pregar, mas não é não, viu gente? Só dá para ela pregar de vez em quando. No caso, domingo que vem ela vai estar pregando e vai falar sobre oração também. Você não sabe se ela vai usar o chicote, a vara. Então, o segundo, ou terceiro princípio que nós estabelecemos. O primeiro foi legalidade. O segundo foi acho que eu estou com a cabeça cansada hoje, né? Foi puxada. Oi? Da oração eficaz. E o terceiro, da sinceridade, humildade diante do Senhor. E o quarto e último princípio da noite, o princípio da perseverança. Diga comigo, perseverança. Ou oração perseverante. Você está em Lucas, no mesmo capítulo 18, agora no começo do capítulo, Lucas 18, 1 a 8. Jesus vai ensinar sobre o princípio da perseverança na oração.
Lucas 18, 1-8 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Porque por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós precisamos entender aqui que Jesus está ensinando o princípio de orar sem esmorecer. Ele está falando que havia um juiz, esse juiz era perverso, não temia ninguém, mas uma viúva estava incomodando, estava enchendo a paciência dele. Todo dia, julga minha causa contra o meu adversário. Ele uma hora cansou, falou: apesar de eu não temer ninguém, não temer a Deus, eu vou responder a causa dessa viúva porque ela está me enchendo a paciência para que ela pare de me aborrecer. E agora Jesus, ele não faz uma comparação de Deus com o juiz iníquo, ele faz um contraste. Ele está falando, se o juiz iníquo, ele deu resposta àquela viúva porque ela encheu a paciência, quanto mais o nosso Pai de amor, ele vai apressar em responder a sua oração. Mas às vezes a oração parece demorar a resposta, porque nós vivemos num mundo instantâneo, né? Você tem tudo instantâneo hoje. Você tem o leite instantâneo, você tem, hoje agora na caixinha, você não precisa ir lá na vaca tirar, né? Pega na caixinha, não precisa nem ferver mais, né? Põe ali. Você tem até agora o café expresso em casa, agora tem as maquininhas que você vende, você só põe ali a cápsula, aperta o botãozinho, o café já sai também ali, sem trabalho nenhum. E nós achamos às vezes que a oração é desse jeito, você aperta o botãozinho e pá. Mas às vezes Deus, Ele está tratando algo no nosso interior. Às vezes Deus não muda a circunstância ao nosso redor porque Ele está mudando o nosso interior. Ele precisa fazer às vezes uma obra dentro de nós. Ele deu uma promessa para Abraão e falou que dele ia fazer uma grande nação, pai de multidão. Mas quando ele deu essa promessa, ele já estava velho, 75 anos, mas a promessa só se cumpriu quando ele estava com 100, 25 anos. Mas o que Deus estava estabelecendo? O pai da fé. Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele acreditou que mesmo agora aos 100 anos, Deus ia cumprir a promessa. Então Deus estava realizando algo na vida de Abraão, para impactar a minha e a sua vida. Então às vezes Deus aparentemente demora, porque Ele está realizando uma obra através de nós, talvez para abençoar muitas outras pessoas. E às vezes a oração simplesmente é respondida, você orou aqui, respondeu ali. Já contei algumas experiências de oração que eu fiz como um filho fala com o pai, né? Pedi algo e de repente no outro dia já estava ali. Teve outras que eu levei 10, 15, 20 anos para receber resposta. Mas uma coisa eu sei, Deus responde. Mas o que Deus está falando é que ainda que demore 1 ano, 2, 3, 10 anos, persevere em oração. Deus vai realizar a obra. Às vezes você está orando para aquele cabeça dura do seu marido. Persevera. 1, 2, 3, 10 anos que seja. Chega uma hora que Deus amolece. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A palavra de Deus vai batendo, que é água, e vai amolecendo essa rocha, e esse coração vai virar um coração de carne. Persevere em oração. Deus é um Deus que responde. É isso que Jesus está falando aqui, olha. Nos últimos versículos aqui que nós lemos. O Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos? Se o juiz faz isso, iníquo, quanto mais o Pai Celestial.
aqueles que o clamam dia e noite. Mas Jesus fala, mas precisa perseverar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, só anota aí, Hebreus 10, 36, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todavia, tendes necessidade de... Qual é a palavra-chave aqui? Perseverança. Para que depois que já tenha feito a vontade de Deus, aí você então receba as promessas. A promessa muitas vezes passa por esse processo da perseverança. Até porque nós mudamos muito rápido de opinião. Às vezes Deus está esperando, realmente você quer isso, meu filho. Esse é o seu alvo. Você está voltando para mim de todo o seu coração. Que hoje você quer uma camisa amarela, amanhã você quer verde, amanhã quer azul. A gente muda muito rápido. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para que quando você fizer uma oração, seja específico. Para quando Deus responder, você saber exatamente que foi Deus que respondeu. Tem gente que ora, Deus, dá-me um carro. Que carro? O que Deus quiser. Gente, tem milhares e centenas de modelos, e tipos e cores. Ora específico. Eu lembro uma vez quando eu estava orando para trocar de um carro, estava trocando um Monza, e eu queria um Corsa na época. E eu orei a Deus, Pai, eu quero um Corsa sedã, cor prata, do ano tal. O que Deus me deu? Corsa sedã, prata, do ano tal. Exatamente como eu pedi naquela época. Então eu sabia que era Deus que estava respondendo a oração. Alguém ora, Pai, me dá um marido, já passei da fase dos 20, já estou passando dos 30. Dá um marido, mas você precisa especificar. Eu ia brincar porque tem vários versículos, né? Tem umas irmãs que na fase, eu nem lembro direito, então eu só lembro do último, né? Quando já chega depois dos 30, ela já está orando aquele versículo, o que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. É que quando está na fase dos 20, ela está naquela fase ainda, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Depois que passa dos 30, né? Mas vai... Certo. Ainda bem que não está gravando mais, né, irmã? Ok, deleta. Tá, você que está já na fase, né? O que vier a mim de modo nenhum lançarei fora, ora ao Senhor de maneira específica. Senhor, eu quero um marido de tal idade, dessa profissão. O pastor Devian Show ensinando isso para uma senhora, ela chegou e falou, pastor, ora para mim para eu casar. Ela falou, mas como é que você quer esse marido? Não, o que Deus quiser. Eu falei assim, não, seja específico. E aí ela especificou, quero uma pessoa dessa idade, um professor, não me lembro se era do idioma lá, um professor que seja assim, um cavalheiro assim, tarará. E aí daqui a pouco, alto. E passado um tempo ela vai e apresenta, pastor, olha a resposta de Deus. E era exatamente o que ela tinha pedido. Então seja específico. Quando você for orar a Deus, seja específico. Amém? Vai pedir um carro, vai pedir, sei lá, alguma coisa, um emprego. Seja específico. Então, o quarto e último princípio foi o princípio da perseverança. Vamos relembrar então. O primeiro princípio foi o princípio da legalidade. O segundo princípio foi o princípio da a oração eficaz, bíblica. O terceiro foi sinceridade na oração, humildade de coração. E o quarto e último princípio? Oração perseverante. O valor da perseverança. E para a gente concluir, nós estamos lançando nesse tempo o que nós chamamos de torre de oração. E já está acontecendo, já foi para a célula do projeto. Eu quero convocar toda a igreja para estar orando. À medida que a igreja tem crescido, ela precisa crescer e muito em oração, para que os milagres se tornem algo comum no nosso meio, que o avivamento não saia do nosso meio, que a santidade seja uma prática diária da igreja. Então nós estamos estabelecendo horários, cerca de 8 horas por dia, nós queremos passar para 12, 15, até chegarmos a ter 24 horas de oração todos os dias da semana na igreja. E nós vamos alcançar esse alvo. Amém? Mas por enquanto, como que está? Foi para a célula o horário para você escolher 1 hora na semana. Será que você não pode, em 7 dias da semana, escolher 1 hora da sua semana
para orar? E como vai ser? Você vai vir esse dia na igreja. Então, por exemplo, você escolheu lá, olha, para mim, quarta-feira, 11 horas da manhã, eu saio do trabalho, tenho 2 horas do almoço, eu quero das 11 ao meio-dia, da quarta-feira. Então, toda quarta-feira, das 11 ao meio-dia, você vai estar aqui no altar orando. Você fala, pastor, mas 1 hora, eu nem sei orar. Nós preparamos aqui banners que são roteiros de oração. Se você acompanhar, só de acompanhar esses banners, você não consegue fazer em 1 hora. Você vai precisar de 2 vezes que você vir aqui para fazer os banners. Mas é claro que você não precisa ficar só preso nos banners. Se Deus moveu o seu coração aqui para orar por algo específico, levante a sua intercessão para aquilo que o Espírito Santo está movendo. Mas toda a igreja deve estar envolvida. Pastor, quem pode orar? Todos. Quem que pode orar? Todos. Todos estão convidados a se inscrever no relógio de oração e participar da torre de oração. Então está funcionando através da célula, você pode já perguntar para o seu líder de célula, ele já está com a folha para preencher o horário, aí você coloca lá, eu quero esse dia e esse horário, ok? E todos podem participar, amém? Então nós queremos colocar de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor para que realmente nós possamos crescer em vida de oração. A oração deve ser a respiração do cristão. Não deve ser algo forçado, mas uma prática diária. Amém, queridos? Uma prática diária. Jesus orava em todo o tempo. Os seus discípulos oravam. E nós, como discípulos de Jesus, devemos ter uma vida de oração. E é um tempo que Deus está levantando essa igreja para orar. Amém? Eu quero abençoar a sua vida nessa noite, para que o seu coração seja despertado em oração. Pai, nessa mensagem o que nós pedimos é ensina-nos a orar. Mas não somente isso, nós oramos para que o Senhor nos dê sede, fome pela Tua presença, anseio para falar contigo. Ó Pai, que amanhã sejamos despertados a orar e falar contigo. E que a oração seja como a nossa respiração, algo constante, algo que vivemos. Em nome de Jesus, quebra toda barreira nessa noite, quebra todo bloqueio, todo sofisma na mente, e que essa igreja seja liberada em oração, e que assim o Senhor libere o avivamento no nosso meio, e através da oração esse avivamento permaneça no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá-nos fome, sede pela Tua presença. É nossa oração nessa noite. E todos que creem digam amém e amém. Glória a Deus.